Gente, relacionamentos. De que forma as pessoas se relacionam, né? E tem muita gente que fala assim: ah, eu não me relaciono porque nunca dá certo. Oi, Josi, Irene, tudo bom? Tem muita gente que fala isso, né? Ah, meus relacionamentos não dão certo. Por que será, né, que não dão certo? Olha, gente, eu vou conversar boa, que tem muita experiência, ela é terapeuta e ela tem tratado pessoas, ela é apaixonada por tratar pessoas. E eu tô apaixonada pelo trabalho dela, porque eu cheguei no consultório dela com uma tontura, uma dor de cabeça, ela pegou em mim, ela fez uma sessão comigo e eu simplesmente sumiu a minha tontura e a minha dor de cabeça. Foi demais. E aí, gatona? Tudo bem? Tava aqui falando mal de ti. Tudo bem. Me atrapalha, eu tô olhando aqui as pessoas entrando. Hoje, sim, a Cidinha, a Tainá, Juliana, obrigada pela presença. Muito bom tê-los aqui com a gente. Vamos fazer uma DR hoje? Ah, Não, né? geralmente começa por aí, né, Irene? Essas DR. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, manda para mim um joinha ali para a gente saber que está tudo bem. E aqui também, tá tudo bem? Como é que tá a luz? Tem como me jogar para tirar aumentar a visibilidade de mim mesma? Se você conseguir colocar um filtro, mas acho que o teu tá ótimo, tá tudo bem. Aqui eu tô no estúdio, né? Profissa, então Eu tô é achando meio diferente, né? clarinho, meio escuro aqui, a outra vez foi mais claro. Legal. Josinha, tudo bom, lindona? Ai, você tá colocando um filtro. A Melhorou, Josi ficou mais Rogal claro. também. Oi, Xande, obrigada por estar aí. Então, gente, quem é que nunca teve problemas de relacionamento? Eu acho que, na verdade, todo mundo deve ter, pelo menos com uma pessoa, um problema de relacionamento, não é, Irene? Como é que é? Eu acho assim que, principalmente agora o mundo tá meio chato, né? A gente não pode falar nada que a pessoa já às vezes já vê como, poxa, isso você tá falando contra porque eu sou assim, sou assado, isso vou te processar, não é brincadeira, né? Mas é verdade, eu acho que tá cada vez mais difícil as pessoas se relacionarem, né? Antes era mais simples, não tinha tanto mimimi, tanta cobrança, tanto julgamento. Eu tô achando assim que ao mesmo tempo que as pessoas estão se liberando mais, estão se libertando mais para dizer o que sentem, mas elas têm mais dificuldade, porque às vezes acaba até o filtro, né? Então não tem muito filtro e as pessoas às vezes têm dificuldade em se relacionar. Então, o que que você acha da frase? Vou te falar uma frase que a gente escuta muito. Eu sou assim, nasci assim, e quem quiser que me aceite assim. O que que você Ah, acha dessa frase? me pegou. A tradicional frase, Gabriela, eu nasci assim, né? A síndrome de Gabriela. Olha, eu não concordo com essa frase, porque se for para nós sermos como nascemos, como crescemos, a gente não está em evolução, né? Então, é uma frase totalmente retrógrada, desmotivadora. O que eu posso, tudo tem o seu lado bom e ruim. O que eu vejo de bom nessa frase é no sentido da essência. A essência da pessoa Uhum. realmente não muda. Se você gosta de alguém e daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Realmente você encontra esse amigo, essa pessoa, e ela continua com o mesmo jeito, a mesma essência, por mais que tenha estudado, evoluído, melhorado, tenha tido vários entendimentos sobre a vida, mas a essência dela continua, isso é lindo demais. Eu adoro E quando eu ouço a frase assim, nossa, você sempre do mesmo jeito, sempre a mesma. Eu disse, que legal, mas o que você quer dizer com isso? Daí lá vem as coisas positivas, eu acho bacana. Agora, a síndrome de Aham. Gabriela, não, né? Então, porque muita gente fala isso dentro daquele sentimento de que quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. E aí eu acho que entra a palavra relacionamento, a dificuldade de se relacionar com essa pessoa que acha dessa forma, né? Porque, gente, não dá para engessar o que a gente é. Nós somos seres em evolução.
né? Deixa eu falar um oi para a Rebequinha, que está aqui, acabou de sair do estúdio, a gente estava gravando. Oi, gente, Oi, obrigado por Rebeca, vocês Maiara, estarem Gilmar. aí, né? Legal tudo isso. Mas vocês podem interagir. Eu quero saber de vocês quem tem ou teve algum problema com algum relacionamento. Vamos começar como, assim, falando de relacionamento, o normal, né? O relacionamento do dia a dia. A gente nasceu se relacionando unicamente, né, inicialmente com a mãe, e isso foi aumentando. Depois a gente começou a ver a família no nosso lado, família incluindo irmãos, pai, tios, primos, e daí já gerando um contexto social disso. Depois o que foi vizinhos, escola, sempre há um relacionamento que a gente tem desde o nascimento. Então, até entrando naquela frase do eu nasci assim, se fosse para ser assim, a gente seria ainda aquele bebê da mamãe, né? Então a gente evoluiu, a gente cresceu, a gente se relaciona até a escola, a gente não tem muitas escolhas, porque é aquilo que está aí. Depois, quando a gente começa a selecionar, escolher nossos amigos, nosso amor, né? Então, o relacionamento passa a ser resultado de uma escolha nossa. E essa escolha que é bacana. Então, quando você diz a escolha do dia a dia, o relacionamento do dia a dia, se você se referir hoje, que não pode ser a escolha ainda, é do trabalho. E do São relacionamentos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Isso. É esse relacionamento que eu me referi, sim. Então, esse relacionamento do dia a dia, eu acredito que muitos, todos nós, temos dificuldade, às vezes, para dar aquela barreira intransponível até que a pessoa não nos conheça. Às vezes, a primeira impressão é que fica, às vezes, quem consegue tirar aquele rótulo da primeira impressão, né, quando é um rótulo ruim, daí você vai adentro. O que eu acho, assim, que eu me chateio geralmente, que eu percebo que as pessoas, de modo geral, se chateiam geralmente quando a gente vai conhecer, vai num ambiente novo de trabalho, numa equipe, e que alguém já põe um rótulo em você ou na pessoa que está entrando, ó, é tal. E daí as pessoas costumam seguir aquele rótulo, nem todo mundo. Peraí, deixa eu conhecer a pessoa para ver como é que é. Não me fala nada a respeito. É o pré-julgamento, né? É o pré-julgamento. Esse, para mim, foi o princípio ruim de todos os relacionamentos que eu vejo desde sempre. É aquela panelinha que não permite abrir, não permite, de repente, se permitir conhecer melhor a pessoa e tirar aquele rótulo que alguém lhe deu. Porque alguém... Você pode ver no teu dia a dia, Fabiola. Nós somos, né? Nós somos na segunda idade. E a gente ouve as pessoas dizendo assim, ih, fulano não sei o quê. Eu não me permito ouvir isso. Eu quero lhe conhecer, mas é difícil. Às vezes você já é apresentado uma pessoa já com um rótulo pré-estabelecido. E Verdade. eu adoro quando fazem isso comigo, no sentido assim de alguém rotular alguém, porque daí que eu vou lá querer conhecer para dizer, não, que bom, não é isso não, que delícia. Acaba Olha, gerando desafio. a Gilmara ali está compartilhando que ela tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe. Isso é muito comum também, né? Com mãe, sim, é muito comum. E isso é difícil porque era para ser um relacionamento de amor, né? Eu me pergunto em que momento isso aconteceu, né? Para ter essa dificuldade de relacionamento. Qual foi o que levou a isso? Onde faltou, de repente, uma conversa cedo, né? Uma coisa que pudesse... Que as pessoas podem ser difíceis. Sim, existem pessoas mais difíceis do que outras. Mas qual a minha participação nessa dificuldade que tem esse relacionamento com essa pessoa? Exato. E como que a barra de Access, que é a terapia que você aplica, né, para as pessoas, de que forma você pode ajudá-las a vencer esses desafios? Tem acontecido essa dificuldade que vem lá de cedo, né, com os pais. E qual é a metodologia que a gente pode usar, que eu uso, né? É uma mini regressão que a gente faz aqui nos distratores que nós temos. E essas energias acumuladas aparecem, vêm à tona. Não exatamente o que é,
mas Uhum. ela transparece, daí, depende muito da sensibilidade do terapeuta, né? Dele perceber isso e ficar mais tempo nesse local. E eu costumo utilizar lembranças boas. No que a pessoa leva à infância e traz para a realidade lembranças boas, ela meio que limpa as ruins, sem Hum. sofrer, Substitui. é incrível. E sem machucar, sem pisar na ferida e ir lá com um canivetezinho e tentar machucar para procurar onde está a dor. Não, essa mini regressão, ela reverte, ela vai e busca as alegrias, que com as alegrias estão as dores. Então, né, respondendo a Gilmar, essas pessoas que têm dificuldade com os pais, é tentar e buscar na infância imagens e situações boas, felizes, de até 5 anos, dos 5 aos 10, que você fazendo isso, claro, né, com as barras, isso é mais rápido, porque é uma técnica. Tentar buscar essas alegrias, porque elas são substituídas. Quando vê, você está amando a pessoa e vendo que tem muito mais coisas boas do que ruins ali. Só que a coisa que você gerou dentro de você, aquela mágoa, está tão forte que não te permite ver o que há de bom. E daí qualquer palavra, às vezes, que a pessoa diz, qualquer olhada diferente, lá vem ela de novo com isso, lá. Será? Será que não tem alguma coisa que está aqui no coração, aqui na mente, que não dá para ser liberado isso, trabalhar e ser uma coisa mais leve? Porque não necessariamente precisa ser amor, mas também pode ser menos ódio, né? Mais leve, mais Ou tranquilidade. às vezes até a pessoa ama, né? Mas tem um relacionamento pesado, tem um relacionamento complicado, tem um relacionamento de dor, né? É Isso, aquela dualidade, né? É a dor e o amor, né? É aquela coisa de você querer, você sabe que você ama, que você, né? Quem não ama a sua própria mãe, né? Mas o relacionamento sempre tem uma faísca, ou pai, ou irmão, enfim, né? e Tem acontece. relacionamentos que a gente não consegue, né, vencer e Acontece e é fazer. assim, Fabiola, a pessoa, no caso, o filho com a mãe, o filho com o pai, a filha, ela não tem culpa, porque é essa visão que ela trouxe, ela traz essa imagem e cada vez que ela tenta, às vezes, uma aproximação, a pessoa é difícil, porque às vezes a pessoa realmente tem uma barreira que foi criada anos lá atrás e que acha que a filha ou o filho realmente contradiz a tudo propositalmente. Uhum. Então, o que eu recomendo, que até dentro da constelação familiar, né, eu conheço, é se colocar no lugar de filho, se colocar no lugar de filha de verdade. E mesmo que não é o pai ou a mãe dos sonhos, mesmo que aquilo realmente se tornou um relacionamento pesado, porque ninguém é perfeito, pais e mães não são perfeitos, senão eu ia ser maravilhosa porque eu sou mãe. Então, não somos perfeitos. Só que a terapia ensina a gente a se colocar no lugar de filho, ou seja, meu local é filho, tá tudo bem, meu pai e minha mãe é assim que eles pensam, é assim, e não tentar sobrepor a isso. Tem Uhum. casos assim que as filhas se incomodam até com as roupas das mães. Eu acho legal ajudar a se vestir. Eu acho bacana isso, é gesto de amor. Mas interferir isso de forma em que isso se torne uma briga, para quê? Vamos deixar ser feliz do jeito dela e tudo bem. Um exemplo, né? Que eu tive Uhum. recentemente no consultório. Então, são casos pequenos que dá para trabalhar na barra de axis, porque vai limpando como se fosse um caninho de água, né? Você joga uma água, se não, se tiver aí umas pedras, a água demora mais para passar. E é assim a Uhum. energia, tem que fluir cada situação da vida, cada época da vida, senão você traz isso até hoje. E prejudica, né? A Gilmara está compartilhando ali que ela tinha, a mãe a tinha como uma rival, e quando ela nasceu, o pai deu todo o amor que ela queria ter dele. Hoje ela tem 47 anos e ela morreu há 2 anos. Deve ter sido bem complicado, né, para Gilmar, Gilmara, né? deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você se ache, né, pense nessa situação, isso é muito mais comum. A mãe ter ciúmes da filha, do filho, do relacionamento do pai com a filha, principalmente essa relação pai-filha. É muito comum, viu, Gilmara? E não se culpe por isso, porque você recebeu, você estava só recebendo amor, você não competiu. Só que isso te Uhum. levou a ter esse sentimento, isso te levou a ter essa dor
porque realmente houve essa competição. Não é impressão, isso acontece. Mas não tome isso como uma culpa. Você simplesmente foi amada e paparicada, né? Então, se de repente ela não foi tanto quanto você, daí a culpa já não é sua. Paciência, Uhum. toca a vida. Então, e de que forma a barra de Access pode ajudar a pessoa? Uma sessão, duas, três? Como funciona isso, Irene? É como eu falo sempre, eu não gosto de dizer o número de sessões, mas também não coloco lá no alto, né? Teve casos que Uhum. precisam bastante, mas a grande maioria, 5 sessões, ajuda bastante nessa questão de relacionamento, nessa questão de infância. Quando exatamente não há algo a ser tratado específico, quando é algo de modo geral. Se já vem com essa questão da mãe, que se já diz, olha, eu quero tratar isso, então a gente vai lá naquele ponto, a gente vai naquela fase, a gente trabalha uma regressão consciente e que vai liberando as memórias positivas, vai liberando o que houve de bom nessa fase. Uhum. E é incrível, porque por mais que a pessoa tente buscar as coisas ruins, elas vêm à tona, mas o que sobrepõe geralmente são lembranças boas. Inclusive quem teve dificuldade assim na infância, de pobreza, de maus tratos. É incrível como a pessoa busca coisas boas em um meio do caos. Isso é do ser humano, sabe? E é Uhum. maravilhoso isso, porque daí há o perdão, a limpeza e tudo flui melhor. Uhum. E tem também, agora vamos mudar um pouco o tipo de relacionamento. Você falou mãe e filha, né? Uhum. Mas, porque é por causa da Gilmar ali. Mas, por exemplo, um relacionamento de casal, né? Ou às vezes as pessoas que não conseguem levar um relacionamento a dois, porque se rotularam ou se intitularam como pessoas muitas a gente escuta isso, né? Eu não consigo me relacionar, eu nunca tenho namorado sério, eu nunca tenho namorada, eu nunca isso, nunca aquilo. O que que você me diz? Bom, deixa eu ver por itens. Essa pessoa que diz nunca consigo ninguém, tem que ver se ela realmente quer alguém. Tá Porque aí uma boa pergunta. é, porque o que acontece, às vezes a gente é cobrado socialmente porque está sozinho, mas a pessoa acha legal estar sozinho, só que ela se sente na obrigação de ter alguém porque parece que todos têm e ela precisa ter. Eu vejo Uhum. isso principalmente com mulheres, né? A pergunta que eu faço, ok, coloca aí no papel o que você perderia e o que você ganharia com o relacionamento. A grande maioria coloca mais pontos negativos. Eu vou casar, eu vou ter alguém, vai me incomodar, eu estou tão acostumada, eu gosto de viajar, eu sou independente. Então eu vejo que a pessoa não quer, ela só acha que quer. Então Inconscientemente ela expulsa, vamos dizer assim. ela Hum, expulsa. E hum, isso é muito comum com pessoas que já são bem definidas na vida, numa carreira, ou às vezes estáveis, mas elas têm essa necessidade social até para justificar. Eu tenho o dedo podre. Daí, meio que inconsciente, ela busca pessoas que ela sabe que não vai ficar junto. É incrível, mas é isso. Ela sabe que se namorar com aquela pessoa não vai dar certo, então ela vai dizer: não, os homens não prestam. Homens prestam, sim, a gente que às vezes escolhe o errado, né? Então, por que uhum. está escolhendo errado? Então, eu vejo muito isso. Então, a pessoa primeiro precisa ver. Ela quer, ela não quer, ela faz Uhum. bem isso para ela ter alguém, ou ela visualiza alguns momentos a dois. Porque às vezes ela visualiza um casal de amigos bem legal e diz: nossa, eu também queria ter esse momento. Mas aquele momento só, depois eu quero ficar sozinha. Entendeu? Uhum. Isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Às vezes a É. pessoa pensa em alguém para ter filhos, mas não odeia crianças. No fundo, ela queria não ter filhos, mas, meu Deus, está todo mundo da minha idade já tem. E ela não quer e está tudo bem. Isso que eu acho que a gente tem que trabalhar, está tudo bem, cada um tem uma forma de ser feliz, né? E os Com relacionamentos a certeza. dois, tem muito disso também, porque quando houve a busca, quando houve a escolha, que é o que eu falei lá no início, que a gente está aí, quando é relacionamento a dois, é uma escolha, né? Não é aquilo que você é obrigado às vezes, a conviver. Então, você escolheu aquela pessoa, a pessoa tem aquela essência, aquele jeito, gostou do teu jeito, você gostou do jeito dele, foi legal, estamos juntos.
De repente, quando começa a ficar sério, ele diz: eu não gosto desse teu jeito. Ou ela diz: você joga futebol, eu não quero que você jogue futebol. Um exemplo, ou seja, você escolheu a pessoa assim, você sabe? A tendência para ser legal é a gente conhecer cada vez mais, ir conhecendo e ver, não, isso aqui é o perfil que vai dar certo para mim, vai combinar, porque não vai combinar 100%. Qual é a Uhum. contribuição da pessoa na tua vida e qual é a contribuição sua na vida da pessoa? Então, essa análise que faz com que o relacionamento pode dar certo ou não, ajuda, É. né? Então, a Josinha ali está falando que tem gente que quer alguém, mas no fundo não quer se relacionar, né? Eu acho que no fundo não quer abrir mão das coisas que gosta, das coisas que está acostumado, porque, gente, o relacionamento a dois, e a gente quando fala a dois, não precisa ser homem, mulher, mulher, homem, pode ser mulher, mulher, pode ser mulher, pode ser qualquer Claro. relacionamento a dois, você tem que abrir mão, tem que ceder. E muitas vezes não é isso que a pessoa não quer ceder, ela quer ser do jeito que ela quer fazer as coisas e acabou ponto final, né? Então é complicado isso. Mas a pessoa muitas vezes tem essa crença limitante de que não consegue. Ah, eu não consigo um namorado, não consigo uma namorada, não consigo ficar com alguém. Você acha que a barra de Access pode ajudar nesse sentido? Sim, aí já é mais outra situação de relacionamento, porque tem uma infinidade de coisas se fôssemos falar, né? Essa Sim. situação do eu não consigo, eu não gosto, é uma crença limitante, sim, que você teve, às vezes, com uma. O que você viu em casa. O que você viu em casa não é aquilo que você quer para você. Então, você instituiu o casal, o pai ou a mãe. Não quero isso para mim. Então, acontece uma rejeição a relacionamentos de acordo com o que viu em casa. Ou do que ouviu viu muitos amigos, muitos parentes ou pais se separando, brigando, e pensam, não, nenhum homem presta. Ou teve aquela opinião, nossa, os homens todos são mulherengos, são sem vergonha. O homem diz da mulher, a mulher só quer se aproveitar, é folgada, é Maria Gasolina. Então, muita gente, essa era uma expressão antiga, né, Maria Gasolina, mas muita Por isso que gente eu que ri. Fazia hoje tempo que eu tem não essas escutava isso. situações. Oi? Fazia tempo que eu não escutava essa É, expressão. e eu, e Mas eu, e é eu, isso e eu mesmo, lembro, né? assim, às vezes carinhas bacanas deixavam de namorar as meninas porque achavam que todas elas eram interesseiras. Então, são crenças que vêm lá de fundo e que homens e mulheres hoje sentem, porque não é só mulher, não. Eu recebo homens no consultório com dificuldade realmente de se apaixonar, de se entregar. E isso é complicado porque a pessoa não consegue ser feliz, ela está sempre achando que alguém está se aproveitando dela. Está sempre achando Uhum. que é mais um homem aí que vem, vai ficar um pouco comigo e vai me abandonar. Então, são crenças que você traz e realmente você acaba acontecendo porque a energia que você traz sobre aquela situação é essa. Então, é óbvio que vai acontecer. Então, diz assim, viu, daí para quê? Acontece e a pessoa diz, viu, eu sabia, eu disse que isso ia acontecer. Claro, você determinou que isso aconteceria, né? E daí a Uhum. barra de Axis respondendo, ela ajuda assim porque ela libera as crenças limitantes e você passa a ter um novo olhar sobre Uhum. isso também. Relacionamento, dinheiro, sexo, pessoas, todas essas coisas que não é a live de hoje, mas muda com as barras de Axis nesse sentido, porque é uma limpeza, né? Existe uma limpeza energética nesse sentido e as coisas fluem mesmo. Parece que daí aparece o príncipe encantado. Oh, mas como apareceu? É a mesma pessoa, não é que o teu olhar foi diferente. Você se Uhum. permitiu ser vista de uma forma diferente. Por isso que eu Uhum. digo, se você quer, se não quiser, não vai acontecer nunca porque você determinou isso. Às vezes é o subconsciente da pessoa. A Amanda ali tá compartilhando um pensamento, ou pode ser algum trauma de relações anteriores, né? Que a pessoa carrega e tem esse medo de se Perfeito. ferir, né? Mas, gente, o mais importante é bem aquela coisa do você se permitir fazer essa limpeza para que tudo flua, né? Porque o próprio nome já diz, né? Vamos dizer assim, você tem um canudinho, você tem alguma coisa entupindo o canudinho. Quando você tira essa pedrinha do caminho, a coisa flui e vai, né? Então,
a barra de Axis, eu imagino que é o sopro, vamos dizer assim, para tirar essa crença limitante ou esse Perfeito, trauma, né, de um perfeito. relacionamento. É. E é por isso que eu digo, às vezes a gente não precisa falar, mas a técnica permite que haja limpeza, né? Haja limpeza porque... E a grande maioria não sabe o que está acontecendo. Então, ela vai falar o quê? Ah, eu tenho dificuldade, ok. Então, como foi falado aqui agora há pouco, uma trauma de relações anteriores. As relações anteriores te deixam, às vezes, hoje, com medo. E é importante que exista esse medo no sentido de se perceber, ok? Onde foi a falha da outra relação? Será que a pessoa que você escolheu, que você disse que foi errado, já não mostrou isso no início do relacionamento? E você escolheu mesmo assim ficar junto? Porque há mudanças, claro, no relacionamento, Fabiola, sempre há mudanças. Olha, eu quero melhorar, gostaria que você melhorasse nisso. Tem condições? Tem. Ah, eu gostaria que você fosse menos isso. Tem condições? Tem. Mas tem coisas que você não vai mudar na pessoa. É da pessoa, é a essência, aquela essência que você gostou, que a gente traz. É isso que eu digo que a gente traz de infância. Mas é uma essência amadurecida, uma essência mais evoluída. Então, é óbvio que você não casou há 30 anos com uma pessoa, há 20, há 5, e a pessoa mudou. Ela mudou como? Ela mudou porque ela foi estudar, ela está mais independente? Ok, que bom, houve uma troca, houve uma contribuição, né, nesse casamento. Claro. Agora ela mudou como? Antes ela era carinhosa e não é mais? Então houve alguma mudança na essência? Ou você não percebeu a essência? Ou você não está mais permitindo que essa pessoa seja carinhosa com você, porque o teu receber não está mais o mesmo receber que era de antes. Então é muito fácil a gente culpar ou ser culpado sem se analisar, né? Porque todos mudamos, mas essa mudança... eu, por exemplo, estou casada há 30 anos, então eu sou meio a porra louca, eu acordo já 1000 por hora. Então, se a pessoa que está no lado começar a... isso é demais, vamos dar para diminuir um pouquinho? Beleza, dá para diminuir. Mas querer que eu acorde sempre quietinha não vai dar. Então, a pessoa assume, gosta. É assim. Então, tem coisas que a gente consegue mudar e melhorar, mas tem muitas coisas que é a nossa essência e foi assim que as pessoas nos conheceram. Então, mas vamos aí conversar sempre. Que é aquele tempo que as pessoas precisam ter, né, para se conhecer. Porque, gente, antes de ser 2, a gente é 1, né? Então, muito bem lembrado. Né? E assim, você tem que ter um autoconhecimento para saber até onde você vai suportar alguns defeitos, né, de outras pessoas que você vai se relacionar, e principalmente na vida a 2, né, que a vida a 2 ela é uma vida, vou falar, é uma vida fácil, uma vida difícil. Ela não é nem fácil nem difícil. Ela é simplesmente uma vida, né? Tudo vai depender das coisas que estão acontecendo, mas é como você falou, a essência é o que mais vai contar, porque chega lá na frente, mesmo que a pessoa esteja fazendo um papel, vamos dizer, para agradar o outro, né? Às vezes a mulher ou o homem, né? Ou a pessoa deixa de ser ela mesma para agradar o outro. E chega uma hora lá na frente que a casa cai, né? Então, deixa eu só falar um oi aqui, que a Lu a Juju tá mandando um beijo. Juju, um beijo para você também. Oi, Lu, Juju. A Ana Beijo. Maura, o Nil, obrigada por estarem aí, né? A Joelma, tem um monte de gente aí conhecida, obrigada por vocês estarem aqui. Tá tudo bem aí? A Rebequinha também tá aí. Tá me ouvindo bem também? Então, manda aí um positivo se tá tudo ok, se tá tudo legal, se vocês estão curtindo. E também podem ir compartilhando, né, as experiências e tudo mais. Mas voltando ali para essa linha de pensamento, que não adianta você fazer as coisas para agradar o outro, né? Porque existem relacionamentos tóxicos, né?
que vão Sim, eu tenho mania de sentar contaminando, aqui. né? Então, Fabiola, esse agradar o outro, ele é bacana, eu acho que faz parte do namoro, do relacionamento, né? Tentar buscar isso sempre, mas tem que ter o receber também, né? Porque a pessoa não pode se anular para agradar o outro, ela tem que se amar tanto, ela tem que ser tão feliz com ela mesma que a outra pessoa agrega, ela soma. Então, isso que você falou é bem interessante, porque quando a pessoa ela não tem essa autoestima, tá? Ela tem uma grande tendência a ter relacionamentos tóxicos, porque acaba virando, ela tem tanta dependência de alguém que faça que comande a vida dela, que ela vai atrair, vai se dar bem com relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque a autoestima, Fabiola, não permite um relacionamento tóxico. Se você gosta de você, você se ama, você não permite que alguém venha destruir a tua vida, a tua autoestima e te fazer um capacho. Então a gente sabe que o relacionamento, quando não é legal e a pessoa tem autoestima e a percepção de ver que aquilo não vai fazer bem, não vai agregar, não vai somar, ela tem que tomar coragem, por mais que tenha amor, por mais que o relacionamento seja intenso, ela tem que colocar isso e pensar, puxa, não vai ser legal. Eu vou E a terminar barra de enquanto. Access pode fazer essa transformação, porque, gente, para quem está entrando agora, a Irene é terapeuta e ela faz barra de Access, né? Que são 32 pontos, né, Irene? São 32 pontos na cabeça, 36 pontos na cabeça. São, na verdade, são de cada lado, né? Eles se dividem e tocados esses pontos, pessoal, eles liberam muitas toxinas, coisas do passado que carregamos e que atrapalham a nossa vida de forma assim incrível. E quando está tudo energizado, tudo correndo tranquilo, você passa a ter a vida com mais clareza, passa a ver as coisas de uma forma diferente, inclusive o relacionamento, que é sobre o que a gente está falando nessa live hoje. Então, a primeira coisa que é liberada é a autoestima. A pessoa pensa, puxa, eu tô legal, eu tô de bem com a vida, tô tranquila. E daí as coisas começam a ficar mais claras. Gente, como é que está a minha vida? Por que que eu tô nessa? Como que eu vim parar nessa, né? Então, esse relacionamento tóxico que você falou, Fabiola, vem muito da baixa autoestima, principalmente feminina. E ela Olha, vai levando. aham. A Duda tá. Oi, Duda, um beijo para você, viu, Dudinha? Ela é uma fofa. A Duda tá compartilhando ali que teve relacionamentos de amigas que o cara se apaixonou por ela ser independente, ter muitos amigos, e justo isso depois ele queria que ela mudasse. Quer dizer, É não, isso que a né, gente. gente? Né? Só que não. Então, é isso que eu digo que eu estava falando naquela questão da essência, do o que fez você gostar da pessoa é exatamente aquilo que você quer que ela deixe de ser. Por quê? Pelo domínio, né? Quer dominar, quer ser o provedor, talvez ela é independente financeiramente, não pode ganhar mais do que eu, porque senão eu vou me sentir rebaixado. E, poxa, você conheceu essa mulher e gostou dela exatamente por ela ser assim. Então, vamos assumir esse amor. Daí é ele que precisa trabalhar a autoestima, viu? Porque a autoestima Ah, dele tá baixa, tá tem isso também, inseguro, né, gente? tá com ciúmes. Então, homem, vá cuidar do que está acontecendo aí contigo, qual o trauma que você tem, qual o medo que você tem de uma relação em que a mulher é empoderada, em que a mulher consegue, desde que ela não use isso como humilhação, que eu acho que não é o caso, eu acho que o relacionamento pode ser bem saudável. E que bom quando Claro. tem uma mulher independente assim, nossa, eu brinco, até eu queria. Pois é. Quais são os pontos da barra de Axis que você trabalharia para que a pessoa possa ter relacionamentos bacanas, de coisas de travas, de traumas, de crenças limitantes? Que pontos que são trabalhados na barra de Axis? Oi, Sheila. Oi,
Gustavo, Josi, André, Ana, Rose, obrigada por estarem aí, viu? Eu estou Obrigada, conversando com gente. a Irene, né? Ela é terapeuta e a gente está falando sobre relacionamentos, de que forma a barra de Axis, que é uma técnica, pode ajudar as pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis e tudo mais. Então, sintam-se à vontade aí para conversar com a gente, enfim, né? Para mandar corações, muitos corações, né, Irene? É isso aí. Obrigada pelos coraçõezinhos ali, pelas palavras bacanas. Amei. E voltando, né? Barra de Axis, exatamente os pontos distratores são os primeiros a trabalhar, que são os que mais ficam tempo. E se a pessoa conseguir, nesse momento, soltar e comentar alguma coisa e falar e quiser falar sobre isso, eu faço a psicoterapia breve, né? Que daí é conversa mesmo, a gente conversa sobre isso. Mas nas barras, geralmente são os distratores, que não é só de infância, pode ser coisas que aconteceram há 10 anos atrás, às vezes traumas na escola, um relacionamento anterior que não foi legal e que a pessoa, ou por um motivo ou outro, se sentiu menor, e daí veio a depressão, baixa autoestima, e, e acaba ficando com esse complexo, com esse processo dentro de si de que não vai mais dar certo com ninguém. E pegando esse gancho, o que, que é não dar certo, né? Que eu vejo às vezes casamentos que deram super certo, que O que é dar certo? o que é dar certo? Poxa, se você vivenciou um ano com uma pessoa e foi contribuição, que foi bacana, gente, aproveite essa vivência que você teve com a pessoa. Se você teve 20 anos de casado, teve filhos lindos e por qualquer motivo, cada um resolveu seguir seu lado, gente, deu certo. Alguém chega e diz, ai, não deu certo. Ai, eu fiquei 20 anos, fiquei 15 anos. Como? Deu certo até Claro que agora. Você deu, tem uma ficou tanto história. tempo. É, então é o teu olhar sobre isso é que tem que ser mudado. É parar de colocar tanto problema numa relação que foi muitas vezes foi boa. Ela te levou até esse momento, ok? Os últimos anos podem não ter sido legal, mas resgata o que aconteceu antes. Resgata aquilo para tirar esse ódio do coração. Tirando esse ódio do coração, um mundo novo vem. Agora, você achar que porque não tá mais com a pessoa é porque não deu certo? Não, escolha. Às vezes escolha tua, escolha da pessoa, ou simplesmente situações da vida que te levam a tomar outro rumo. Então, essa leveza na cabeça, nessa leveza no ser infinito que nós somos, é que a gente trabalha na barra de Axis. E automaticamente acaba dando certo nesse sentido, né? Ai, mas depois da barra de Axis eu me apaixonei de novo. Claro, você voltou a se amar. Vai acontecer. A possibilidade de se apaixonar existe, porque agora de novo você voltou a se amar, tua autoestima está boa, entende? Então tem gente que simplesmente tranca o ato sexual porque né, traz lembranças de uma relação que não foi legal. Então se liberta, né? Tentar se libertar isso e ter mais leveza. Quando eu uso muito a palavra leveza, porque tudo flui mais, né? As pessoas Com acham, certeza. tem que ter leveza, tem que ficar o quê? Sentado esperando acontecer? Não. Não. Olha que legal, o doutor Gustavo, geriatra. Ai, que legal você tá aí participando. Olha, eu quero te fazer uma live contigo, né? Doutor Geriatra é Gustavo, boa noite. bem legal. É uma especialidade que me agrada muito. A gente nunca fez, assim, acho que a gente fez uma vez só. Ele está falando ali que ele, como geriatra, atende muitos pacientes deprimidos, mas acostumam com o que é ruim. Nossa, gente, como isso é verdade. Valeu. Como isso é verdade. E aí não tem coragem de recomeçar. Eu tenho uma pessoa que é idosa, e que eu falo isso direto. Para de ficar focando naquele passado que foi ruim. Vai daqui para frente. Ah, mas agora não vai mudar, agora já está muito tarde, agora muito isso, muito aquilo. E fica vivenciando aquela coisa ruim, né? Isso é tão... Como é que você pode ajudar uma pessoa dessa, Irene, com a barra de Axis? Então, existem algumas situações na vida de um casal que acontece que
até na faculdade eu estava fazendo um TCC sobre isso, que é a síndrome do ninho vazio. O que que significa isso? O casal, ele tem um objetivo em comum, vai levando a vida, os filhos vão crescendo, uns se aposentam, outros não. Como eu falei na nossa entrevista, se aposentar com propósito é uma coisa, é legal. Agora, se aposentar, se é para ficar só parado na vida, leva essa depressão. Daí o que acontece? Os filhos saem, o casal se olha e diz, e agora? Né? Tá só eu e você. Eles não se percebiam antes como seres individuais. Daí existe o casal com os filhos. Então, tudo em função disso. O ser individual morreu, um olha para o outro e vê que não tem mais nada. Então, tem duas situações. Você resgata isso, resgata o amigo que existiu, o parceiro que existiu, a parceira bacana. Vão tentar refazer isso, mas, gente, não fica insistindo em algo que não está legal. Como o doutor Gustavo falou, a depressão é tratável. O que mata é a pessoa ficar na dor e ela quer sentir aquela dor. Parece que aquela dor protege ela e atrai a atenção dos filhos, atrai a atenção das pessoas, porque ela só fala isso, só comenta isso, então ela vivencia isso, coitada de mim, coitado, que assim. Ou seja, a nova vida dela agora é ser a vítima. Então, não que eu estou desmerecendo essa situação, é uma situação dolorida, mas a gente tem que ver até que ponto eu vou curtir esse luto e até que ponto que eu vou dar um start e dizer, agora chega. Chega disso. Eu não sou vítima, eu sou um ser individual, eu sou sozinha, eu penso, eu como, eu ando, eu posso viver feliz. E nunca sim. É tarde, né? Nunca é tarde. Eu acho que quando você procura ajuda, né, para esvaziar, como você mesmo falou, que a barra de Axis, ela limpa, ela faz essa limpeza energética, né? Tudo começa a fluir. E nunca é tarde para deixar isso tudo embora, né? Porque as pessoas não podem ficar vivendo na dor do relacionamento que foi, do relacionamento que não deu certo, ou de projetar, né, no outro aquilo que gostaria que tivesse sido. Ah, não foi porque ele ou porque ela, e aí culpa do outro, né? Então Essa também culpa... tem essas duas vertentes aí, né? Tem. Um que se culpa, o outro que joga a culpa no outro. Quer dizer, gente, tudo isso tá aqui, ó, tá na cabeça da gente, porque antes de estar no coração, tá aqui, né? E é isso que a barra de Axis faz. Ela limpa, ela faz fluir toda essa energia negativa para fora e você fica bem. E no começo da nossa live, ali, para quem não estava lá, eu estava falando que eu cheguei lá no consultório da Irene, é um depoimento meu muito particular isso. Que ótimo. E eu estava com uma tontura. Eu falei, Irene, eu tô com uma tontura faz uns 4 dias, que às vezes eu abaixava, aí eu estava fazendo medição da pressão, às vezes estava alta, às vezes estava alta, né? Eu não estava legal. Eu falei, será que tu pode fazer alguma coisa? Ela falou, deita na maca. Quase assim. Gente, Irene, impressionante. Eu te falei isso várias vezes, mas eu acho que esse depoimento contribui, né? Eu até cheguei a dizer, antes de você deitar, eu perguntei sobre teu labirinto, que era se tinha alguma coisa, né? Para ver se, porque às vezes é um diagnóstico, né, de médico, claro, né? Mas no lógico, seu lógico. caso não foi, né? Porque passou. Então, passou, né? Então, assim, muitas Sem me contar vezes... nada. Sim, eu não precisei nem falar, eu só falei isso, né? Mas muitas vezes a gente tem coisas na cabeça da gente que travam a gente de se relacionar bem com as pessoas, e não é com o marido, com a esposa, com pessoas, né? Pessoas se relacionam. E muitas vezes a pessoa não consegue, a pessoa é amarga, ou a pessoa... Não tem pessoa amarga que você fala assim, puxa vida, mas aquela pessoa é tão... Tem a amarga, tem a azeda. Tem, né? tem. Assim, e daí a culpa pessoas, é sempre do mundo. Né? Assim como tem pessoas que são super, né, expansivas, astrais, aquela coisa toda, né? E tudo isso, gente, tá aqui. A barra de Axis dá uma limpada, né? A pessoa pode fazer sempre barra de Axis, ela precisa ter um problema, por exemplo, para ela ir fazer barra de Axis, ou ela pode simplesmente ir?
Não, claro, imagina. Quando você vai numa terapia, até uma massagem que é uma terapia, você não vai para relaxar, você vai de É. vez em quando, vai cada vez que quer se sentir bem. Barra de Axis é assim, ela pode ser um tratamento quando você tem algo específico que não está legal. E depois você vai para manter essa energia, esse equilíbrio energético, porque realmente não existe energia boa ou ruim. O que existe é a sintonia que você está nessa energia, né? Porque por Aham, mais alto astral que isso. você seja, se você convive com muita gente negativa, essas pessoas doentes, né? Essas pessoas doentes mentalmente, vitimizadas, que se vitimizam, que falam o tempo todo, às vezes uma mãe, às vezes uma vizinha. A gente convive com pessoas que a gente até quer ajudar, mas a gente sabe que é difícil, interfere na nossa energia. E a sintonia da Uhum, sua energia. Então, como uma rádio, a gente acredita na energia da rádio, né? Na sintonia que existe. Você vai lá e uhum, pega na estação certa. E quando fala da gente, às vezes a gente não acredita que a gente é energia. Então, a gente, uhum. respondendo a tua pergunta, não. A barra de Axis, quem sai de um tratamento, costuma manter uma periodicidade assim de 3 semanas, um mês no Uhum, máximo, voltam. Daí não precisa uhum. passar por esse processo de destrafar a infância, processos anteriores, a menos que apareça alguma coisa. Porque a primeira, quando eu faço esse trabalho energético, que é a primeira sessão, que a pessoa já quer, ela topa fazer, a primeira noite deixa ela meio zonza, assim, ela tem uns sonhos estranhos, acaba, Uhum. são liberações mesmo. E ela, você teve sonho estranho, alguma coisa? Ah, eu tive sim, eu tive isso que eu nunca mais tinha pensado, situações vêm à tona, e isso é normal. Mas depois que passou essas primeiras, que a pessoa já está limpa, vamos dizer assim, é só manter, né? É um Eu acho que o teu processo. microfone está aí com algum defeitinho, porque tá dando. Ou você está mexendo no microfone, Ah, eu no acho que teu eu acabei fone. mexendo, sim. Faz tempo Ah, para isso, então só é agora, isso. né? Ah, é. É a É, inquieta. o doutor Gustavo está compartilhando ali que tratamento psicológico é a base de tudo, né? A medicação entra como auxílio e ele também trabalha em conjunto com o psicólogo. Isso é muito legal, quando o médico entende, né, ou aceita, porque tem médicos que não encaminham, né, para psicólogo, acha só que a medicação já dá conta, né? E eu admiro médicos que realmente trabalham em conjunto com o psicólogo, né? É sempre mais cômodo colocar a culpa no outro do que se melhorar primeiro. É verdade, eu concordo com isso, né? Essa questão É, ali que o doutor falou é o seguinte, é dos dois lados, viu, doutor? É assim como é muito bacana quando o médico que lida com medicação, que é algo químico que a gente sabe que precisa ser tratado, mas tem algo emocional ali que precisa ser curado também. Assim como eu uhum, também vejo, nós, né, precisamos ter também dizer, olha, isso aí é químico, você não pode largar teu remédio, porque às vezes a gente recebe alguém que larga o remédio e acha que tudo vai dar certo, porque as primeiras sessões são uhum, boas, se não larga, ou indicar mesmo, olha, seria bom ter o caso, eu acho que é químico, porque às vezes a depressão é só um gatilho, né? Teve algum gatilho que despertou, e a gente acaba tendo menos neurotransmissores depois de uma situação de estresse muito grande. Então a gente precisa de algo uhum. químico até regularizar isso. Então, dos dois lados também, é legal quando eles encaminham para nós e nós temos também saber até onde a gente pode ir e saber o que está se tratando aí. É algo emocional, algo que vem, né, de toda uma vivência anterior que a pessoa teve, de um trauma recente. Uhum. Dá para tratar isso? Vamos tratar, mas até onde dá para tratar? E encaminhar para procurar ajuda mesmo, porque tem situações que são realmente mais difíceis, né? Uhum, É isso, claro, com doutor. toda certeza. É, eu acho também que quando a gente procura ajuda, né, quando a gente tem uma autoestima elevada, né, você precisa fazer algumas coisas, é um carinho para você mesmo, vamos dizer assim, né? Isso. Você se presentear, você se dar uma sessão de terapia, seja qual terapia for, é muito legal, né? Você falar assim, não, agora é a minha hora, é o meu tempo, eu vou lá fazer barra de axis, ou eu vou lá fazer uma massagem, ou eu vou lá, não importa, né?
mas eu acho que todo mundo precisava tirar esse tempo, porque tem gente que vai vivendo naquela... Gente, estou falando isso porque eu estou me achando nisso aí, né? Teve, durante muito tempo, a coisa é tão acelerada, você está tão preocupada com outras coisas, é casa, filho, marido, é profissão em ascensão, né, que você esquece De de si se mesmo. dar ao É. direito de fazer alguma coisa para você. E quando você vê, ou você está com depressão, ou você está enlouquecido, ou você está com ansiedade, né? Uma ansiedade grande. E aí, como é que você vai se relacionar com outra pessoa, né? Legal, se você não está bem, né? E é o que Então, acontece com as pessoas que elas se dão muito, né? Se doam muito, é exatamente isso. Chega na velhice e os filhos precisam ouvir a mãe e o pai dizendo: eu me dei minha vida por você. E isso é daí olha a horrível. Isso é horrível. responsabilidade que coloca em cima desses filhos. Ah, eu É. parei de trabalhar porque você nasceu. Então, além de você estar com problema, você está fazendo com que teu filho leve um problema pro resto da vida, a culpa. Né? Então, por Uhum. isso que eu digo, a pessoa tem que se doar, mas ela tem que ter o tempo para si, porque esse é o tempo em que faz com que ela olhe para trás e diga: ah, eu vivi minha vida, eu cuidei de mim, e não vai jogar para o outro, para o marido, para os filhos, o trauma de não ter cuidado de si. E isso acontece muito, Uhum. principalmente com as mulheres, porque principalmente as nossas avós, nossas mães, elas eram submissas na palavra de fazer, porque hoje eu Elas foram entendo criadas, né, dessa assim. forma, né? E daí chegava na velhice, quando entrava nessa síndrome do ninho vazio, realmente a mágoa fica aí, né? Lembrando de que não teve carinho do marido, não teve carinho dos filhos, os filhos agora mal e mal visitam, e ela sente que não tem mais papel útil nenhum. Aí vem o que o médico, o doutor falou, que é a inutilidade do ser humano, que ela acha que é inútil, daí passa a se achar Uhum. ser deprimido. O problema da depressão é a autoculpa. A pessoa se culpa e culpa alguém também. Então, são Uhum. duas pessoas, no mínimo, nesse processo de depressão. E é muito triste isso, porque é uma vida que pode estar sendo vivida e que está sendo desperdiçada. Então, é essa virada de chave que eu acho que é preciso ser feito. Eu atendi, Fabíola, umas 2 semanas atrás, uma mulher, ela é mãe uma psicóloga lá da clínica, ela tem 83 anos. Uhum. E eu consegui fazer com ela um processo tão bacana que ela foi lembrando a vida dela, o casamento, o primeiro casamento, o segundo casamento, e foi falando até do jardim, até porque daí eu faço um processo assim de lembrar de cor, de cheiro e tal. Ela lembrou até do jardim da casa dela. Então, ela saiu assim com a sensação pela conversa que eu tive com ela, porque as barras daí são bem rapidinho, né? Não tem assim Aham. muita. Não vou trabalhar insight e criatividade numa pessoa dessa idade. Vamos trabalhar mais Claro. a gratidão, a paz, a calma, essas coisas, né? E ela sentiu assim, nossa, começou a lembrar de coisas boas, os olhos brilhavam. Eu disse, gente, todo mundo tem uma história boa para lembrar, é só resgatar e fazer dela a realidade de hoje, né? Senão ela vai viver mais tempo na amargura, pensando em algo às vezes pequenininho que aconteceu num processo de vida dela e vai Aham. esquecer de olhar para frente e ver as coisas que ainda estão por vir. É bem isso, é bem isso. Você falou bem, é exatamente isso. Gente, eu estou perdida no tempo. Alguém me fala aí que horas são? Que a 21 gente e vai batendo um papo. 57. Ah, eu tô aqui perdida no tempo. Falta Então, 3 minutinhos. estamos indo para o final. Mas isso que você falou é muito, muito legal. Olha, a Rebequinha ali, a Rebeca está perguntando como é que é exatamente esse tratamento das barras. Você quer que eu fale aqui agora ou, Pode falar, eu pode posso falar entrar aqui com... agora. Aham, vou tirar ali os comentários para você poder falar direitinho. Fala. Rebeca, é assim, barras de Axis são 36 pontos que nós temos na cabeça, né? E 32, que é 36, é que eu trabalho mais um dos facelift, que é algo avançado, mas barra de Axis é 32 pontos. E esses pontos, eles representam situações da vida, algumas situações que nós temos e vivemos. Nós temos, por exemplo, eu não sei a tua idade, mas essa parte de cima, tá? Que é a parte
da barra do envelhecimento. São preocupações que nós temos em relação. Uma A menina de 10 Rebeca anos que eu deve atendi hoje. ter. Ah, oi? Oi, voltou. Tinha travado, né? Tu Não tinha sei. dado uma travadinha ali, mas voltou, pode Então, nós falar. temos, Rebeca, todos esses pontos, e esses pontos tocados suavemente liberam essa energia estagnada. São energias que atrapalham, às vezes, o teu dia a dia. Algum ponto relacionado ao dinheiro, ao trabalho, ao sexo, a tua visão que você tem em relação ao mundo, a tua visão que você tem, conceitos, preconceitos, julgamentos que nós temos e recebemos do passado. Então, limpa isso e meio que zera esse teu computador, esse nosso computador, que é a gente deleta o que não presta mais, o que você não vai precisar. Daí se a pessoa pergunta, mas como assim eu vou saber o que eu quero deletar? Não, o nosso subconsciente sabe o que é. Por quê? Porque a energia é estagnada. É coisa que está lá e ninguém mais está usando, não está sendo útil para você. Então limpa e você passa a ter uma leveza maior, tanto no momento de ter as suas lembranças do passado, tá? Como a tua visão sobre as coisas de hoje. Porque se você tem que trabalho é difícil, é pesado, é cansativo, você vai ter outra visão, teu trabalho vai fluir de uma forma melhor. Se você tem a visão de que relacionamento é difícil, é complicado, você só tem o dedo podre, você vai buscar alguém melhor porque você se conheceu e a tua essência continua a mesma. Então, ele trabalha de uma forma energética, é uma técnica, tem comprovação científica e ela realmente funciona. Então, independente da terapeuta, eu estou aqui falando do meu caso, eu uso, claro, tem a ver sensibilidade, tem a ver o conhecimento que a pessoa tem, algumas coisas específicas que mudam de um para outro, mas é uma técnica criada e que ela não tem como dizer que não funciona. Ela funciona mesmo que você deite lá e não fale nada e não acredite. A única coisa que eu não aceito mesmo é alguém que vá um tom de zombaria, vamos supor, isso nunca aconteceu, porque daí você não aceita, você não está recebendo. É receber. O teu receber é que vai fazer a diferença, entendeu, Rebeca? Se você quer receber, mesmo que você não conheça como funciona, você vai receber e vai acontecer algo legal na tua vida. Rebeca, é como se fosse uma massagem na sua cabeça. É o que você vai sentir, é o que você vai receber, né? É como se fosse realmente São toques, tá? é um toque, isso, Não é é um toque. massagem porque eu não uso assim, né? Mas é o que a Fabíola quis dizer que é gostoso. É Eu muito acho o bom. ponto certo e esse ponto eu aperto um pouquinho até elas entrarem em contato comigo, ou seja, até eu sentir. E até elas se acalmarem, eu não tiro o dedo desse ponto. E parece que cola, assim, o dedo vai no lugarzinho certo. Eu procuro um pouquinho, vai no lugar certo. Essa é uma forma banal de explicar a técnica, né, Fabiola? Mas é o jeito que as pessoas entendem, porque antes de eu fazer, eu também falava assim, mas como assim? Como acessar as barras? Que barra? Aonde que tem barra? Porque daí tu fica imaginando como é, né? Então, gente, é no toque, né? É no toque mesmo, né? E é uma barra porque conduz um lado A do lado B, né? Da nossa cachola. Vai no lado A, lado B. Tem a cura, por exemplo. Ó, esse é o ponto da cura, né? Uhum. Então, quando alguma coisa não tá legal, eu sinto só de um lado. Quando as coisas estão legais, eu sinto dos dois lados e vou sentindo. Daí tem pontos aqui na região do rosto, é um ponto de insights, né? Que é quando você precisa ter uma criação de ideias novas. Às vezes as pessoas vão lá e dizem, puxa, né? Eu preciso vender mais. Qual que é o problema então? Olha só que eu achei muito interessante que eu recebi vendedores, porque o vender, depois da pandemia, se criou uma barreira muito grande com o vender. Porque agora está difícil, porque agora ninguém compra, porque agora o mercado parou, a economia está parada, agora eu não vendo mais nada. Então, ele criou essa resistência e, mais do que uma objeção do vendedor, ele criou, assim, uma dificuldade, uma intransponível de vender. Ele já vai oferecer o produto, já vai, seja qual produto, de prateleira, serviços, né, cursos, softwares, seja o que for, você já vai para o teu cliente achando que não vai vender. Então, vamos liberar isso.
libera essa parte de insights, de conhecimento, A e tudo Rebeca, começa a fluir. a Rebeca é arquiteta e ela trabalha com criatividade. Rebeca, para você, Rebeca, ia ser assim maravilhoso. Vá lá, Não, porque pelo Rebeca, menos eu te uma sigo. é. A Rebeca, ela é maravilhosa. Ela esteve aqui hoje, inclusive, a gente fez uma matéria com ela, mas ela trabalha com muita criatividade. Então, é bem legal, viu, Rebequinha? Vai lá que você vai curtir muito. Eu Viu, tenho uma Rebeca? E é amiga. assim, ó, e é até complicado, porque se acessa muito, quando a pessoa tem um potencial criativo muito grande, a pessoa precisa pedir para parar. Irene, eu preciso que você pare um pouco com isso, porque eu estou acordando 4 horas da manhã e quero trabalhar. Eu fico ligada, eu tô com ideias, daí o que que eu faço? Daí eu, lógico, eu sempre passo exercícios e tal, mas acontece muito. Quando a pessoa já tem esse lado assim criativo, ela até, se alguém tiver aqui, que eu vi que tem pessoas que já aconteceram isso aqui, estão aqui ouvindo, se quiser se manifestar, mas é assim, então tem que ter o equilíbrio para cuidar. Eu sempre ligo para a pessoa, escrevo e digo, faz parte do processo você me dizer como você dormiu nas últimas 3 noites. Então fica tranquilo, escreve para mim, daí eu vou dando exercícios, porque senão a pessoa fica muito pilhada. É incrível. Olha lá, a Rebeca tá falando que sou assim. São assim, É isso mesmo, então. é. É por isso que Mas faz coisa tem. bonita. Nossa, ela é super talentosa. Ô, Irene, puxa vida, eu quero te agradecer, Eu né, fiquei rouca. por você ter aceitado o nosso convite. A Ana Maura também ali da Chácara Philips, né? Equilíbrio, muito bem. A Ana Oi, também é uma Sônia. pessoa assim nossa, que é a engenheira, né? Então, assim, o tempo todo também criando e fazendo e cálculo. É muito legal quando a gente esvazia, né? Eu acho que a melhor definição para a barra de Axis é essa, é esvaziar, é limpar o teu Isso, computador, né? O teu onboard aqui, né? isso. Liberar. Então tá, meu amor, muito obrigada. Ah, Luísio, agora que você entrou, Luísio, um amigo meu aí muito legal. Ele é gastro também, vamos fazer uma live com ele, Olá, muito doutora legal, Luísio, tudo bem? bem legal. E então é isso, gata. Obrigada por ter Eu que aceitado o nosso agradeço, estou à convite. disposição. Se alguém quiser conversar comigo via direct, na minha bio também tem o telefone, estou à disposição. E é muito bacana porque. E daí você me diz depois como foi. Gente, deu uma travadinha aqui agora há pouco, mas acho que é por causa do próprio Insta que o nosso tempo já terminou. Eu Então tá, tô, tá me ouvindo? lindona. Agora eu tô. Agora eu tô. Então tá, meu amor, um beijo grande para você, ó. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Obrigada, viu? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar os nossos posts, salvar. Isso, gente, para nós que somos comunicadores, né, que somos influencers, isso é muito importante. Então, Ajuda quando, muito, né? quando vê um post nosso, vai lá, dá aquela força que a gente precisa, que é muito legal. Aloísio, vou falar contigo agora para a gente marcar a sua live. E também, né, agradecer a participação do Dr. Gustavo, né, que participou ativamente aí da nossa live, foi muito legal. Ele é geriatra, quero conversar com ele também. Um beijo, lindona. Tchau para Gente, vocês. obrigada, viu? Obrigadão. Gratidão. Tchau. Tchau.